Muito bem, queridos, nós temos sido desafiados por meio das perguntas que foram enviadas, temos respondido isso nos painéis e também nas palestras. E tem sido um desafio para os pregadores, porque temos que ser muito resumidos. Né? Temos sido desafiados aí na parte da síntese, em trazer uma resposta objetiva, mas que supra a dúvida dos irmãos. E que fique depois gravado também na internet para que responda a outras pessoas. E para tentar ajudar na velocidade, no dinamismo do nosso tempo aqui, da nossa palestra, e tentando atingir esse objetivo de síntese, eu trouxe as perguntas que eu vou responder, e eu acompanhei todas as perguntas em slides aqui com um breve parágrafo. Eu digo breve, alguns são um pouco mais breves do que outros, mas todos cabem num slide, e a letra não está tão pequena assim. Então, a letra mata, mas se ela estiver muito pequena só, né? Mas não é o caso. Então, ela está aí no mais resumido possível. E, evidentemente, os irmãos podem tirar foto. Eu tenho visto vários irmãos tirando foto, filmando, gravando, compartilhando, enfim. Fiquem à vontade. Depois, qualquer coisa, o pastor Thomas pode divulgar esse material também de algum modo, mas a expectativa é que nós consigamos ter uma visão panorâmica das respostas a essas questões. Os irmãos terão os textos aí, aqueles que nós não lermos aqui, por questão de tempo, evidentemente, os irmãos podem consultar depois, e assim nós temos a resposta a essas perguntas. Pelo menos os irmãos saem daqui munidos do que a Bíblia diz sobre esses assuntos. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira pergunta. Por favor, Guilherme, coloque aí. A primeira pergunta diz: o que é pecado de morte? Deus perdoa esse tipo de pecado? E antes de você ler a resposta, eu preciso te dar algum contexto para você entender a linguagem CCBana disso. Porque para a CCB, pecado de morte diz respeito a pecados graves que trazem morte espiritual. E não são quaisquer pecados, são em particular dois: é a fornicação e o adultério. Se você cometer fornicação e adultério, você comete um pecado de morte. E essa morte é espiritual, ou seja, trocando em miúdos, você perde a sua salvação. Você cai num estado de desgraça. Na dinâmica da disciplina CCBana, você perde a liberdade, ou como popularmente se diz, você fica sentado, né? Você é sentado no banco, você não pode mais participar da liturgia, porque você agora está no estado de morte, você perdeu a sua liberdade, você cometeu um pecado de morte. É interessante observar que na CCB, o vocabulário comum chama isso aqui de pecado, mas os outros pecados mais leves são chamados de faltas e fraquezas. Então é um jeito de amenizar a situação. Tem o pecado, o resto, irmãos, são faltas e fraquezas, não são pecados, né? São faltas e fraquezas, todos nós estamos sujeitos a isso, então não há tanto problema assim. E essa distinção, inclusive, lembra muito aquilo que o Fernando comentou ontem aqui, quando estávamos no painel. Ele falou que a CCB tem uma raiz católica. E isso lembra muito a distinção dos pecados veniais e dos pecados capitais, os pecados mortais, os pecados que matam o indivíduo, fazem ele perder a justificação, e aqueles pecados que precisam do perdão rotineiro e tudo mais. Bom, como nós respondemos biblicamente a isso? Os irmãos abram aí, por favor, em 1 João 5. Na verdade, eu vou colocar aqui na tela para nós ganharmos tempo. Se os irmãos quiserem acompanhar aqui, eu vou fazer uns apontamentos e assim nós caminhamos mais rapidamente. O texto que fala desse assunto, que menciona o pecado para a morte, é 1 João 5. E os versículos 16 e 17 dizem assim: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Volte, por favor, agora para a nossa definição ali, a nossa resposta, Guilherme, para a gente entender o que esse texto diz. Então, 1 João 5, 16 e 17, tem um contexto relacionado à certeza de resposta da oração. Quando João vai desenvolvendo seu argumento, ele está falando: olha, tudo o que você pedir em nome de Deus, em nome de Cristo, você tem a certeza de que você será ouvido, desde que, é claro, esteja de acordo com a vontade de Deus. Mas, João abre um parênteses, ele fala: olha, tem um tipo de oração que não necessariamente você vai vê-la respondida do jeito que você espera. Se você ver um irmão cometendo algum tipo de pecado, pedir a Deus que o perdoe, que o dê vida, que o livre da morte, pode ser que essa oração não seja atendida.
E isso, claro, está dentro dos planos de Deus, dos desígnios de Deus. Então esse é o contexto imediato ali do versículo. E morte, importante destacar assim, morte ali diz respeito a algo físico e não espiritual. Morte em 1 João 5 não quer dizer que o indivíduo perdeu a salvação e está morto espiritualmente, não. Porque outros textos do Novo Testamento, como Atos 5, que conta a história de Ananias e Safira, 1 Coríntios 11, que fala dos irmãos de Corinto que estavam participando da ceia indignamente, Tiago 5, 19 e 20, que mencionam também algo relacionado à morte física, mostram que na mentalidade dos autores bíblicos, pecado para a morte são aqueles pecados que são punidos, que são tratados como uma disciplina de Deus e que trazem a morte física. O indivíduo morre, ele perde a vida. Se os irmãos olharem Tiago 5, 19 e 20, por favor, Guilherme, abra aí para nós, Tiago 5, 19 e 20, os irmãos verão essa dinâmica no texto. Diz assim: meus irmãos, se alguns entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, e aqui preste atenção, converter não é que a pessoa vai ser salva de novo. Converter aqui, a palavra usada tanto aqui como no versículo 20, diz respeito ao arrependimento também. A pessoa voltar ao caminho que ela estava desviada, essa é a ideia. Então, se alguém se desviar da verdade e por meio da exortação, por meio do aconselhamento, enfim, essa pessoa ser convertida, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma. Aí você fala, poxa pastor, mas está falando de alma. Mas no Novo Testamento, bem como as palavras do Antigo Testamento também, alma diz respeito ao indivíduo como um todo. Não é a parte espiritual do indivíduo, aqui alma é o próprio indivíduo. Então, quando fala que salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados, está falando que alguns indivíduos, quando se arrependem, eles são libertos da morte física, porque Deus pode sim disciplinar seus filhos com a morte física, como nós vemos com Ananias e Safira, com os crentes de Corinto e aqui no caso de Tiago 5. E é importante a gente lembrar, volta para a nossa definição, por favor, Guilherme. Pode voltar para a nossa resposta. É importante a gente lembrar que João é um judeu. E sendo um judeu, ele tem no seu pano de fundo mental os pecados que eram punidos com apedrejamento, os pecados que traziam a execução no meio do povo de Israel. Então, para João é muito óbvio que existem pecados que são punidos com a morte. E ainda que nós não estejamos mais no Israel do Antigo Testamento, não façamos parte dessa antiga aliança mais, ainda assim Deus pode punir pecados com a morte. Morte física. É importante destacar isso. A resposta continua. Além disso, João não especifica quais pecados são esses. Vejam, a CCB diz que é fornicação e adultério. Mas nos exemplos que nós demos aqui, nós falamos de mentira, Ananias e Safira, nós falamos de desprezo aos irmãos, no caso de 1 Coríntios, e no caso de Tiago não há especificação. Então, não há um pecado específico, como a CCB diz, que Deus pode punir com a morte. João, ele está sendo aqui abrangente. De acordo com a vontade de Deus, ao disciplinar os seus filhos rebeldes, obstinados, ele pode usar a vara da disciplina da morte, o chinelo da morte, como ele bem entender. Seja na mentira, no desprezo, ou mesmo em outros pecados. E como nós sabemos, onde a Bíblia se cala, nós nos calamos também. Eu não posso nomear coisas que a Bíblia não nomeia. Importante nós termos isso em mente. À luz da Escritura, portanto, é correto entender que o Senhor pode disciplinar qualquer crente com a morte física. Afinal, todo pecado é digno de morte. Romanos 6,23 diz, o salário do pecado é a morte. Porém, toda transgressão também conta com o perdão de Deus quando confessada. 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não há exceções nessa promessa que é feita ali. E inclusive, se os irmãos olharem em 2 Coríntios 5, os versículos 5, 2 Coríntios 2, versículos 5 a 11, os irmãos verão o caso do camarada lá de 1 Coríntios, que se deitava com a madrasta. E ele foi exortado nos termos severos do apóstolo Paulo. E veja qual foi a resposta dele, como o apóstolo Paulo apresenta isso. Olha lá, 2 Coríntios 2, versículo 5. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, eu digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor.
E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então, vejam que a dinâmica da CCB, de sentar a pessoa, mesmo a pessoa arrependida desses pecados mais graves e tudo mais, é de colocar um peso ainda maior sobre ela. Enquanto o apóstolo Paulo diz que a pessoa arrependida, tendo sido perdoada por Deus, agora ela tem que ser perdoada pela igreja. Então você tem uma dinâmica completamente diferente do perdão bíblico da parte de Deus e do perdão bíblico da parte da igreja. E esse camarada, lá em 1 Coríntios 5, quando ele é descrito, o caso dele é muito, muito ilustrativo, porque mostra que nenhum pecado é capaz de fazer o crente perder a salvação. Então, nenhuma transgressão. Então, toda transgressão é incapaz de fazer o crente perder a salvação. Em 1 Coríntios 5, nós lemos o seguinte, falando desse rapaz que se deitava com a madrasta. Entregue a Satanás para a destruição da carne. Destruição da carne é uma figura de morte, para que ele seja morto, fisicamente morto, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Ou seja, ele morreria aqui, mas ainda assim ele era um crente que desfrutava de salvação. Paulo não está colocando isso aqui em questionamento, ele está afirmando: Deus trará disciplina sobre o indivíduo, trazendo até mesmo a morte física, mas ainda assim ele será um salvo, ele é um salvo em Cristo, e por isso que ele está sendo disciplinado. Nós não disciplinamos incrédulos, ele é um crente, por isso vamos discipliná-lo, e isso pode envolver a morte física. Então essa é a resposta para essa primeira pergunta. O que é pecado de morte e Deus perdoa esse tipo de pecado? Desconstruímos a ideia da CCB e colocamos a resposta bíblica a isso. E esse versículo, de modo muito prático, essa temática de modo muito prática, ensina duas coisas para nós. Nós devemos ter temor a Deus pelo motivo certo. Na CCB, o temor a Deus é porque o indivíduo pode perder a salvação, cometendo esses pecados de morte. Mas nós temos que ter o temor a Deus pelo motivo certo, porque Deus pode nos disciplinar. Não com a perda de salvação, mas com a morte. E isso pode acontecer ainda hoje. O Senhor continua usando a vara da disciplina, continua usando o chinelo da disciplina, que pode chegar ao nível da morte física. Então nós temos que temer ao Senhor como um filho que teme ao pai quando levanta o chinelo, quando levanta a vara. E nós temos o testemunho da história, o testemunho bíblico, para mostrar que isso acontece. Diferente da postura soberba que muitas vezes os crentes dentro da CCB têm para com aqueles que pecam, 1 João 5 fala que nós temos que orar para que Deus traga arrependimento para essas pessoas. 1 Coríntios 10 fala: aquele que está de pé, cuide para que não caia. A resposta correta não é a soberba, é a humildade. Senhor, me livre disso e traga arrependimento a Ele. Então essa deve ser a nossa postura. Muito bem, essa foi aí a resposta 1, a primeira pergunta. Tudo certo? Entenderam tudo? Ok, então vamos agora para a segunda. Segunda pergunta. O nome dos salvos pode ser apagado do livro da vida, como a Bíblia diz em Êxodo 32 e no Salmo 69? Vamos ler os textos. Guimel, põe aí por favor para nós, Êxodo 32, 32 e 33. Diz assim: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Muitos olham para esse texto e dizem: Moisés está pedindo para que Deus para que Deus tire, risque do livro da vida o nome dele. E portanto isso diz respeito à salvação. Mas note que aqui o texto fala do teu livro. Não fala de livro da vida. Esse é um detalhe importante. E o Salmo 69, 28, que diz: sejam riscados do livro dos vivos. Note, livro dos vivos, não é livro da vida, é livro dos vivos. É parecido, mas não é a mesma coisa. Sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Vamos agora para a nossa resposta. Os textos falam sobre livro e livro dos vivos, e não do livro da vida. Essa distinção é importante. Por quê? Os dois primeiros livros que constam aí nesses textos
são uma figura de linguagem para falar da existência humana neste mundo. Você deve lembrar do Salmo 139, que fala que antes de nós existirmos, Deus já escreveu no seu livro todos os nossos dias. E o Salmo 139 deixa claro que esse registro é o registro da nossa vida. Você deve lembrar que naquele contexto, para usar essa figura de linguagem, eles tinham a ideia da vida como sendo um registro o livro como sendo um registro de toda a vida do indivíduo. Trazendo isso para uma linguagem contemporânea, se a gente fosse fazer uma releitura, talvez nós falássemos assim: olha, Senhor, o Senhor tem em mãos o filme da minha vida. Quando alguém sofre um acidente, as pessoas falam que passa diante delas um filme, não é? O que é esse filme que passa diante delas? É o registro da vida delas. Passam imagens lá. A pessoa lembra de coisas da sua infância, tudo mais. É o filme da vida dela. Se a gente fosse usar uma linguagem ainda mais moderna, para a geração TikTok e tudo mais, a gente falaria que nós temos a timeline da nossa vida. Nós temos a linha do tempo ali da nossa vida, onde os eventos vão acontecendo. E se nós pegássemos a oração de Moisés, e aqui do Salmo 69, nós falaríamos assim: Senhor, não apague a minha timeline. Deixa a minha timeline seguir. Senhor, não corte o filme da minha vida. Deixa o filme da minha vida seguir. Ser uma referência à existência humana neste mundo aqui. Não ao livro da vida, não à salvação. Olha como continua essa resposta. Nesse sentido, ter o nome apagado ou riscado significa morrer. O texto de Deuteronômio 29, que nós não vamos ler, deixa isso muito claro. Deus fala que na sua ira, ele apagaria, riscaria o nome da pessoa desse mundo. Ou seja, ele mataria aquela pessoa pelo pecado que ela havia cometido. Nós falamos agora há pouco da possibilidade de Deus disciplinar com a morte física. É disso que Deuteronômio 29 está falando. E culturalmente é interessante a gente saber que nas cidades antigas, quando você ia numa espécie de prefeitura, enfim, as cidades tinham seus registros dos habitantes ali, dos cidadãos dali. E em algumas cidades, quando os cidadãos eram condenados à execução por um crime, o nome deles era primeiro apagado desse livro de cidadania. Então ele não era mais um cidadão, pelo crime que ele cometeu e pela consequência que ele teria. Essa seria a ideia. Ele seria executado. Então ele não era mais um cidadão, ele tem um nome, é uma desonra, é uma evidência de que agora ele perde tudo. Ele está ali, ele vai perder a própria vida, ele ser executado pelo crime que ele cometeu. Então o nome dele é apagado. Isso era muito forte nas cidades da antiguidade. Parece que essa ideia está presente aqui também. Por outro lado, o livro da vida, que aparece em todos esses textos, diz respeito ao registro eterno de todos os crentes e não pode ser anulado em hipótese alguma. Então essa pergunta é uma pergunta que confunde os textos que falam de livro como uma figura de linguagem para a vida aqui nesse mundo e livro da vida, que é outra coisa. É você colocar tudo junto, tudo misturado e você não discernir a linguagem do autor bíblico. Se os irmãos olharem em Apocalipse 17, 8, os irmãos verão aqui, esse livro esse livro da vida, foi escrito muito tempo atrás, na eternidade passada. Veja lá o que diz o versículo 8 de Apocalipse 17. Apocalipse 17, 8. Não é 17, 8 não. Tá sim, aqui. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Quando os nomes foram colocados lá? Antes da fundação do mundo. Quando nós olhamos para textos como Efésios, nós vemos que a nossa eleição veio antes da fundação do mundo. Ou seja, o nome dos salvos já estava na mente de Deus, nos planos de Deus, antes da fundação do mundo, e foi colocada caneta nesse livro, não a lápis. Se os irmãos olharem Apocalipse 3, versículos 4 e 5, os irmãos verão que o grego aqui desse texto é enfático em dizer que de modo nenhum o nome pode ser apagado. Veja lá. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Está falando dos crentes aqui, os crentes que não se envolveram nos pecados ali daquela comunidade. O vencedor, e muitas pessoas veem aqui a possibilidade de um crente ser um perdedor, mas não!
O texto está descrevendo o crente como vencedor. Se a pessoa vence, é um crente. Ele não está colocando em dúvida, não está colocando a possibilidade de um crente perder alguma coisa e ser um perdedor. Não, todo crente é um vencedor. Essa é a ideia do texto. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Essa descrição é aplicada aos crentes da tribulação que morrem posteriormente no livro de Apocalipse. Todos os crentes são revestidos desse jeito, eles são vencedores. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum, é enfático no grego, de modo nenhum, por isso que os tradutores colocaram assim, apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, mais uma ênfase, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então não tem como passar caneta. Na minha época de estudante, tinha uma borracha vermelha e azul, que tinha a fama de apagar caneta. O lado azul, o lado vermelho não, o lado azul. E todo mundo pensava que era verdade, mas não era. O que você fazia? Você destruía a folha. Acabava com a folha, furava a folha. É lógico, apaga, você desintegrou a folha, apaga tudo que você põe ali, né? Mas o livro da vida não é assim. Não adianta você tentar usar a borracha azul. Não adianta. Esse livro está escrito com uma caneta eterna, com a tinta eterna. Não tem como o nome do crente ser tirado dali. Não tem como. O livro da vida, o registro ali dos crentes, não tem como ser cancelado, anulado. E a pergunta que é importante nós fazermos aqui é se você tem a certeza de que o seu nome está lá. Porque se você crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador, o seu nome já está lá. E não tem como ele ser tirado. Não tem como isso acontecer. Não tem como você perder esse status de salvo. Não tem como seu nome ser apagado, tirado, passado branquinho por cima. Não tem como isso acontecer. E é importante que você tenha essa convicção, você tenha essa certeza da parte bíblica, mas você tem que olhar para o seu coração e falar, eu já sou um crente em Cristo, o meu nome já está nesse livro, Cristo já é o meu Salvador, e portanto meu nome está lá de modo que nunca, jamais, de modo nenhum, meu nome será retirado de lá. É importante refletirmos sobre isso. Essa então é a segunda questão. E agora nós vamos para a terceira pergunta. Os irmãos estão me acompanhando? Está indo rápido demais? Não? Então vamos lá. Júlio está muito rápido? Não? Júlio fez assim, falei, você está bom? Conforme a gente vai ficando mais velho, vai ficando difícil, né, Júlio? Eu já entendo bem isso, né? Vamos lá, vamos caminhar agora para a pergunta número 3. O que acontece com nossa alma quando morremos? Contexto. Contexto da CCB e, curiosamente, não só da CCB, de outras seitas também. Muitas seitas, inclusive a CCB, defendem o que é chamado de sono da alma, ou o nome técnico psicopaniquia. E o que é a doutrina do sono da alma? A doutrina do sono da alma diz que quando o indivíduo morre, ele entra num estado de sono profundo que envolve corpo e alma. Ele não sofre nada, ele não sente nada, ele está dormindo no Senhor. Então está lá no velório da CCB, irmãos, ele está dormindo no Senhor. Vem lá o santo culto fúnebre, o santo serviço fúnebre lá, como que é? Serviço divino, né? Vem lá o culto fúnebre, fala, irmãos, ele está dormindo no Senhor, é o sono dos justos. Está lá tirando um cochilão lá. Né? Espero que o caixão seja confortável, né? Pelo menos. Né? Se for o caixão da prefeitura, é aqueles colchões fininhos, colchonete, né? Espero que seja uma king size. Mas a ideia é que o indivíduo fica nesse estado de sono, e a alma dele não está nem no céu nem no inferno, ele está inconsciente e ele só vai voltar à consciência na ressurreição para então descobrir se ele vai para o céu ou para o inferno. Porque até então é um mistério. Ele dormiu sem saber o que vai acontecer com ele quando ele acordar. E não só a CCB, mas outras seitas também defendem isso. Então essa é a doutrina do sono da alma. E cuidado, porque existem igrejas, além da CCB, de seitas como a CCB e outras seitas, que defendem isso também. Aqui na nossa igreja, quando o pastor Marcos chegou, algumas pessoas acreditavam nisso, né, pastor Marcos? Anos atrás, quando o senhor chegou, tinha gente que falava que a pessoa ficava dormindo. A pessoa descansou. Né? Então, essa é a ideia do sono da alma. Está no céu ou no inferno? Não, ele está descansando. Bom, qual a resposta bíblica para isso? O que acontece com a nossa alma quando morremos? Veja só, ao morrer,
a alma do indivíduo desfruta imediata e conscientemente do céu ou do inferno. A história do rico e o Lázaro, ou a parábola do rico e o Lázaro, que Jesus conta em Lucas 16, ilustra isso claramente. Os dois morrem e já desfrutam do destino deles, céu e inferno. Lucas 23, 43, Lucas 23, cadê aqui? Lucas 23, 43, quando Jesus fala para o ladrão da cruz, hoje estarás comigo no paraíso. Ele não falou para o ladrão, você vai tirar um cochilo? Dorme ali um pouquinho, pega o cobertorzinho, eu volto para te chamar. Não, é hoje você estará comigo no paraíso. 2 Coríntios 5:8, Filipenses 1:23 fala da certeza de Paulo de partir e estar com o Senhor, algo imediato. E se os irmãos olharem Apocalipse 6, de 9 a 11, Guilherme, põe aí por favor Apocalipse 6, de 9 a 11, os irmãos verão como isso é a realidade aos crentes da tribulação, que morrem na tribulação. Veja só, Apocalipse 6, 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles não apenas estão conscientes, como eles têm memória do que acabou de acontecer com eles. Nós fomos injustiçados, nos perseguiram, nos mataram. Até quando nós vamos esperar para ter o nosso senso de justiça satisfeito? Então eles têm memória, eles têm um senso moral de que a justiça tem que ser feita, eles clamam por isso, e eles já estão desfrutando disso logo depois de morrerem durante a tribulação. Versículo 11, então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem, mas nota, aqui não é dormir, ele não está apagadão, não é aquele exame de endoscopia, né, que é aquela anestesia gostosa, né? Não. Eles estão acordados, mas eles estão repousando do sofrimento deles. Eles estão livres do sofrimento que eles acabaram de experimentar. Que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Volte para a nossa resposta, por favor, Guilherme. Então, ao morrer, a alma do indivíduo desfruta imediata e conscientemente do céu ou do inferno, enquanto o corpo se desfaz da sepultura. Nós voltamos ao pó. É isso que diz Gênesis 3. Nosso corpo se decompõe. Pode ser cremado? Pode ser cremado. Se você morrer no mar, num naufrágio, seu corpo vai ser comido pelos peixes. O pessoal que foi visitar o Titanic se desintegrou, enfim. O que o texto diz é que o nosso corpo definha. Nosso corpo apodrece. Nosso corpo vira pó. Nosso corpo some, enquanto a nossa alma está no céu ou no inferno. Céu para os crentes, inferno para aqueles que morrem sem Cristo. Um dia, na ressurreição, não é que os indivíduos vão voltar, vão despertar, não é isso. Na ressurreição, as almas serão reunidas ao corpo. O corpo que apodreceu, que sumiu, vai ser restaurado pelo Senhor, e a alma que está no céu voltará, no caso dos crentes. No caso dos ímpios, a alma que está no inferno voltará, para então corpo e alma serem lançados no lago de fogo. Se os irmãos olharem Apocalipse 20, os irmãos verão isso, Apocalipse 24 a 6. Diz assim, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, eles ressuscitaram, e agora estão desfrutando do milênio, fisicamente. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos, esta é a primeira ressurreição. E aí o texto continua, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. E na sequência o texto fala de uma outra ressurreição de todos os incrédulos da história, para que então eles sejam lançados no lago de fogo. Mas notem, a sentença, aqui é a execução da sentença. Não é que vai ter lá na hora para descobrir, olha, você foi bem, você vacilou aqui, mas tudo bem. Não, a sentença já está dada. Hebreus é muito claro, o homem morre uma só vez, cabe morrer uma só vez, está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso, o juízo. Não tem segunda chance, não tem habeas corpus, não tem apelação para o STF, não tem nada disso. Isso aí é só no Brasil que existe. A condenação divina é uma condenação que vai de agora para a eternidade. Então é importante você partir dessa vida sabendo o que está registrado sobre você. Se você ressuscitará para a vida eterna,
ou se você ressuscitará para condenação eterna. Mas, se você fechar os olhos aqui, imediatamente você abrirá os olhos no céu ou no inferno. Você não ficará dormindo, não. Você desfrutará dessas realidades. E um adendo importante. As referências bíblicas que falam sobre dormir são eufemismos para abrandar a dura realidade da morte. O que é um eufemismo? É quando você usa uma expressão leve para falar de uma realidade dura, pesada, triste. Eu sempre gosto de ilustrar isso com um caso dos jovens, né, alguns casos dos jovens, porque trabalhando com jovens a gente vê isso muito. Né? Mas às vezes a moça não está interessada no rapaz porque o rapaz é feio. Né? O rapaz está interessado na moça, mas a moça não está interessada no rapaz. Só que a moça não pode chegar para ele e falar, cara, não dá porque você é feio. O que ela fala então? Ele é bonitinho, ele é esforçado. Na minha época falavam isso, ele é esforçado, falavam isso de mim, inclusive. Esforçado, é o eufemismo que eu mais odeio, é esforçado. O que é esforçado? Eu vou na academia puxar ferro, é isso que é esforçado. Ele é esforçado. O que é isso? É um eufemismo. Eu falo, olha, você é feio, não dá, não tem condição. Então, aqui nós temos um eufemismo também. O que é dormir? É um eufemismo para morte. E se os irmãos depois olharem todos esses textos aqui, João 11, onde fala da morte de Lázaro, os irmãos verão que os discípulos não entenderam as palavras de Jesus. Jesus falou, Lázaro dorme. Eles falaram, Jesus, se ele está dormindo, ele vai acordar. Jesus falou, não, gente, ele morreu. Vocês entenderam? E parece que eles eram da CCB, né? Parece que eles não entendiam. Ele está dormindo? Não, ele morreu, gente. E o texto fala, Jesus falou claramente, ele morreu. Era um eufemismo. 1 Coríntios 15 também fala isso, daqueles que dormem. Falando daqueles que já morreram. E todos esses textos contrastam a morte e a vida. Então é óbvio, pela simples leitura dos textos, que dormir significa morrer. Não tem para onde correr. É uma figura de linguagem. É um eufemismo. E isso acontece porque essa expressão dormir é uma referência à posição e estado dos corpos. Eles estão deitados e sem vida. Quando você vai num velório, qual a posição da pessoa? Ela está deitada. E ela está sem vida. Ela está como que dormindo. Então, é uma percepção visual do que você está vendo ali. Ele parece que está dormindo. E por isso essa linguagem de eufemismo, mas ele não está dormindo. Isso é importante, porque existe o perigo muito real de nós nos consolarmos com mentiras. E a CCB consola com mentiras. Se os irmãos olharem 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, os irmãos verão que quando o apóstolo Paulo quis consolar os irmãos a respeito dos mortos, falando do arrebatamento, da ressurreição e tudo mais, vejam o que ele diz, dos versículos 13 a 15 e depois 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Que dormem são os que morreram, os crentes que já morreram. Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Os incrédulos não têm esperança. Eles morrem aqui, a esperança acabou. Não tem mais, não existe nada de esperança para eles. Os crentes não podem ser assim. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, vejam, aqui o apóstolo Paulo fala que Jesus morreu e ressuscitou. Logo, dormir aqui também tem a ver com morte, é óbvio. A leitura do texto mostra isso. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que morreram. Versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Mas vejam o contraste, nós, os vivos, não precederemos os que dormem. Qual é o oposto de viver? Dormir? Não, aqui é um eufemismo, o oposto de viver é morrer. Você não fala assim, cadê o fulano? Ele morreu. Morreu? Não, ele está dormindo, está tirando um cochilo. Não. Quando nós falamos isso às vezes até em linguagem de piada também. Nossa, eu cheguei em casa, morri. Você fala, não, ele dormiu. Então, é um intercâmbio de linguagem por causa da figura. A figura de linguagem ali, do que nós estamos vendo que está acontecendo. Veja agora o versículo 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Essa é a conclusão do apóstolo Paulo. E muitas vezes, eu imagino, num velório da CCB, mesmo o camarada tendo aprontado a vida toda, mesmo o camarada não sendo um crente, o consolo é que agora ele está dormindo. Mas ele não está dormindo. Ele está experimentando a ira de Deus no inferno. Se ele não creu em Jesus, ele está experimentando a ira de Deus no inferno e experimentará isso no lago de fogo pela eternidade. Não há consolo para essa pessoa. Não há consolo para os familiares ali.
Nós tentamos uma situação dessa, nós pastores, nós agradecemos a Deus pela vida do indivíduo, pela relação familiar que ela teve, pelas bênçãos de Deus ali, mas em termos eternos não há consolo. E quando você tenta consolar alguém falando que a pessoa está dormindo, você está mentindo. A pessoa, se não se apega a Cristo em vida, ela está sofrendo, e sofrerá assim por toda a eternidade. Não há consolo, nós não podemos ser ignorantes. Por outro lado, os crentes sim têm consolo. Porque aqueles que morrem em Cristo, tendo Cristo como Salvador, têm a certeza de que um dia ressuscitarão, mas desde já desfrutam do céu, desfrutam da presença do Senhor, como o apóstolo Paulo deixa claro. Essa então é a resposta 3. E a pergunta que eu faço é, vocês estão dormindo? Agora? Não? Estão acordados? Morto ninguém está, eu acho, né? Agora dormindo literal mesmo. Né? Fiquem acordados aí. Sei que é de manhã, hoje é dia de eleição. Já votaram já? Não? Já exerceram a cidadania na festa da democracia? Já? Não? Então, fiquem um pouquinho mais acordados aí, me acompanhem. Vamos agora para a quarta pergunta. A quarta pergunta diz assim. Existe título de pastor na Bíblia? Jesus não é o único e sumo pastor? É assim, contexto. Na CCB, não existe o cargo de pastor. Você tem 4 funções principais na CCB. Você tem o cooperador de jovens e menores, que é o cara que cuida da EBD dos adolescentes, né? É departamento infantil, Darache, esse pessoal aí. Então, esse é o cooperador de jovens e menores. Esse é o título, né? Cooperador de jovens e menores. Depois você tem o cooperador do ofício ministerial. Aí o cara já subiu de patente. Ele já ensina os adultos agora, né? Já tem um acesso ali mais de um grau maior. Cooperador de adultos. Depois você tem o diácono. O diácono é o chefe das irmãs da obra da piedade. Umas igrejas ele é quem cuida até do dinheiro, inclusive, né? Administra as coisas ali e tudo mais. E acima do diácono, aí você tem o 7 cachoeira. O 7 cachoeira lá, o 7º dan, é o ancião. Esse é o ungido. Esse daí é o escolhido mesmo, que cuida de mais de uma igreja, às vezes, inclusive. Não só da igreja local, mas ele tem ali a sua autoridade sobre outras igrejas, inclusive. Então, você tem esses níveis aí, cooperadores, diácono e o ancião. Mas, para eles, o pastor, o título pastor não existe. Eles dizem que esse título tem que ser aplicado exclusivamente a Jesus. Não pode ser aplicado a nenhum outro homem. Bom, como nós respondemos a isso? A pergunta é, existe título de pastor na Bíblia? Jesus não é o único e sumo pastor? Bom, veja a resposta aí. Os termos pastor, presbítero e bispo são sinônimos para a tarefa do ministro. São palavras intercambiáveis. Elas se referem ao mesmo ofício, ao ministério pastoral. Só que cada uma dessas palavras, quando usadas no Novo Testamento, aponta para uma responsabilidade do pastor. O pastor, a figura, a palavra pastor, lembra aquele que cuida do rebanho. Ele tem que nutrir, ele tem que dar alimento, ele tem que proteger, ele tem que livrar de perigos. É isso que ele precisa fazer, ele é o pastor. Ele tem que cuidar de feridas, ele tem que estar ali com o seu cajado, dando umas batidinhas de lado, ovelhinha teimosa, vamos lá. Esse é o pastor. E isso diz respeito ao ofício ministerial, ao ofício pastoral. A segunda palavra é presbítero. Presbítero tem a ideia de alguém, traz a ideia de alguém idoso, mas não precisa ser alguém velho. Eu, por exemplo, sou um presbítero, mas não sou velho, por mais que pareça. Tá? Mas não sou. O Júlio já fez assim. O Júlio já é um ancião mesmo, no sentido literal da coisa. Eu sou só um presbítero ainda. Mas a ideia do presbítero não é necessariamente alguém idoso, mas é alguém que tem autoridade sobre uma comunidade que resolve questões ali. E o pastor, de fato, é essa pessoa que, quando casos são trazidos para ele, questões são trazidas para ele, ele tem que resolver. Ele tem que dirimir problemas, ele tem que resolver coisas ali. Então, ele é o presbítero. Ele preside aquilo ali também. E você tem o bispo. O bispo, a palavra episcopo no grego, significa supervisor. É alguém que tem uma visão geral, é um administrador, é um supervisor da igreja. É alguém que cuida de tudo o que acontece na igreja. Os pastores realizam essa função. Os pastores são os colocados na posição mais alta da igreja para que eles possam acompanhar tudo o que acontece na igreja e garantir que tudo ocorra como deve ocorrer. E essas palavras, elas são usadas de modo intercambiável. Elas se referem ao mesmo indivíduo que ocupa uma função, um ministério pastoral. O fato de Jesus ser chamado de supremo
supremo pastor, em 1 Pedro 5, nós já vamos ler esse texto, o fato de Jesus ser chamado de supremo pastor já demonstra que existem pastores comuns sujeitos a ele. Se Jesus é o supremo pastor, então quer dizer que existem pastores que não são supremos. Se existe o supremo tribunal, significa que existem tribunais que não são supremos. Então, a simples leitura do texto já mostra isso. Jesus não é o único pastor, ele é o supremo pastor. Mas existem outros pastores sujeitos a ele que desempenham essa função de cuidado. Instrumentos dele, o supremo pastor, para cuidar das igrejas locais. Isso também fica claro pelo uso de presbíteros e bispos ao lado das palavras pastorear e rebanho. Então veja lá 1 Pedro 5, 1 Pedro 5, de 1 a 4. Veja o que diz o texto aí. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória a ser revelada. Então, Pedro está falando aos presbíteros, e o que ele diz aos presbíteros? Pastoreai o rebanho. Quem pastoreia o rebanho? Pastor. Então, presbíteros, pastoreiem o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sódio da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Quem cuida do rebanho? O pastor. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então, existe pastor na Bíblia? Sim, existe. Quem é o pastor? É o presbítero, é o bispo. É aquele que cuida do rebanho, aquele que pastoreia. Se os irmãos olharem Atos 20 e 28, os irmãos verão também essa relação paralela. Por favor, Guimel. Atendei por vós, Paulo está falando aos presbíteros de Éfeso, atendei por vós e por todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, esses termos dizem respeito ao mesmo trabalho, eles são termos bíblicos. Se os irmãos olharem depois, Efésios também fala que Deus deu à igreja pastores mestres. Ou seja, Deus deu esse cargo, essa função à igreja, e é importante que esse ministério aconteça para direcionar os irmãos, para proteger os irmãos, para capacitar os irmãos. Então, existe pastor na Bíblia? Sim. No Novo Testamento? Sim. Existe na igreja? Sim. Jesus não é o único pastor? Não. Ele é o supremo pastor, a quem todos nós, pastores estagiários, nos reportamos. Mas isso coloca sobre nós uma grande responsabilidade, porque eu me reporto ao supremo pastor. Ele vai cobrar o meu ministério, e mais, ele está compartilhando comigo um título que é dele. Ele é o pastor, e ele me deu esse título. Então isso é uma grande responsabilidade para mim. Eu não posso fugir dessa responsabilidade, porque Efésios 4 fala que ele deu dons, pessoas com dons como esse, à igreja. E Deus deu esse dom a mim, ao pastor Marcos, pastor Thomas, pastor Isaac, pastor Robson. Eu não posso fugir dessa responsabilidade. E eu tenho que ver isso com muita seriedade. Porque se esse título é aplicado ao próprio Senhor Jesus, ele me deu o privilégio de compartilhar dessa responsabilidade. É uma ferramenta que o próprio dono da igreja usa para pastorear. Agora, é curioso observar, à luz desse contexto da CCB, que a única proibição expressa de Jesus a respeito de títulos está em Mateus 23. Se os irmãos olharem depois em casa, os irmãos podem olhar em casa, Mateus 23, de 1 a 12. Se os irmãos olharem em Mateus 23, Jesus está criticando os fariseus e os escribas, e Jesus diz assim: não chamem a ninguém de mestre, porque só há um mestre. Não chamem a ninguém de guia, porque só há um guia. Não chamem a ninguém de pai, porque só há um pai. E esses títulos eram títulos que eles próprios aplicavam a si, constituindo uma elite espiritual. Eram os caras que, de acordo com a crítica de Jesus, colocavam fardos impossíveis de carregar sobre os ombros dos outros judeus, dos que não tinham essa posição. Então essa elite espiritual usava títulos para si, que mostravam a sua autoridade, a sua singularidade, a posição elevada que eles tinham, e a partir disso, por estarem por cima da carniça, eles colocavam esses fardos aí com a autoridade que eles tinham, inventando regras e dificultando a vida dos servos de Deus. E por mais que os anciãos da CCB não usem esses títulos, mestre, pai, guia, na prática, os anciãos da CCB agem como os fariseus e escribas.
porque usam dessa autoridade para se colocarem como uma elite espiritual, portadores da revelação de Deus, e com isso eles oprimem o povo, colocam fardo sobre o povo, inventando regras. Não pode usar bermuda, não pode jogar bola, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tudo isso exatamente como os fariseus faziam, como os fariseus e escribas faziam. Então, o que nós percebemos é que a CCB, na prática, ela coa o mosquito e engole o camelo. Porque, não pode usar o título de Jesus, só de Jesus. Mas, na prática, ele se põe numa posição de autoridade exatamente como os fariseus e escribas faziam, colocando fardos pesadíssimos sobre as outras pessoas. Questão de número 5. Se na Bíblia diz, de graça recebestes, de graça dai, por que pastores têm salário? Isso é curioso porque esse é um dos argumentos mais usados na CCB para justificar a validade da CCB. Olha como nós somos piedosos. Os pastores, os anciãos, os cooperadores, eles são voluntários. Ninguém aqui ganha nada. Todo mundo aqui faz de coração, sem esperar nada. E isso eles esperam, é um método de validação. Olha só como eles são piedosos, como é a igreja verdadeira e tudo mais. Entretanto, não é assim que a Bíblia coloca a questão. Mateus 10:8, que é o versículo que é citado aí, proíbe os 12, os apóstolos, que Jesus envia numa missão, proíbe eles de vender milagres, visto que eles receberam poder e autoridade gratuitamente do Senhor. Se os irmãos olharem depois Mateus 10:8, os irmãos verão que o contexto é isso, é deles realizarem milagres ali. E Jesus fala, vocês receberam autoridade e o poder gratuitamente, então não vendam esse tipo de coisa. E de fato, isso a CCB realmente condena, como nós condenamos também, práticas neopentecostais de vender milagres, paninho ungido, feijão que cura da Covid, todas essas coisas aí, isso daí é reprovável. Isso é um absurdo. Aí, nesse ponto, a CCB condena isso corretamente. Mas lembre-se, relógio quebrado dá a hora certa 2 vezes por dia. Isso não valida a CCB. Até porque eles, por um lado, acertam numa coisa, mas erram em outra no mesmo tópico. Então, Mateus 10:8 proíbe os 12 de vender milagres, visto que receberam poder e autoridade gratuitamente do Senhor. Isso é o contexto da primeira pergunta ali, a primeira parte da pergunta. Entretanto, o próprio Jesus afirmou que os discípulos deveriam receber recursos para suas necessidades. No versículo 8 ele fala de graça recebeste, de graça dai. No versículo 10 ele fala que o trabalhador é digno do seu alimento, mostrando que na sua missão, na missão dos 12, eles deveriam receber algum tipo de sustento para seguir adiante. Eles precisariam suprir as suas necessidades, e isso seria dado pela soberania de Deus por meio das pessoas que acolhessem a mensagem dos discípulos, a mensagem dos apóstolos. Especificamente sobre o trabalho pastoral, a Bíblia orienta que os ministros não sejam fardos para a igreja local. Isso é importante. Existem igrejas, como o pastor Marcos já adiantou ontem no painel, que não têm condições de pagar o salário pastoral. Igrejas pequenas, igrejas sem posses, igrejas pobres, que não têm condição de pagar um salário que sustente o pastor para que ele se dedique exclusivamente à pregação. Então, nesse caso, o pastor não pode ser um fardo para a igreja. Ele não pode consumir todo o orçamento da igreja a igreja ficar sem atender a outras necessidades, a outras demandas. Se os irmãos olharem em 2 Tessalonicenses 3, os irmãos verão qual era a postura do apóstolo Paulo em relação a isso. O apóstolo Paulo era um trabalhador, ele fazia tendas. Veja o que diz 2 Tessalonicenses 3, de 7 a 10. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-vos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito. Veja, ele reconhecia que ele poderia pedir que as igrejas o sustentassem. Mas, ele diz, por termos em vista oferecer-vos exemplo de nós mesmos, em nós mesmos, para os nos imitardes, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, é verdade que muitos pastores não fazem nada. E esses pastores não devem ganhar salário, porque aquele que trabalha também não deve comer. Versículo polêmico aí para o pastor Marcos, né, um tempo atrás, aí, versículo um pouco polêmico nas redes sociais, do pastor bolsonarista e tudo mais. Né? Mas esse texto deixa clara a postura do apóstolo Paulo, ele não queria ser um peso para a igreja. E nós vemos isso acontecendo nessas outras ocasiões que estão aí ao lado.
Mas, veja como continua a resposta, mas sejam recompensados, eles não devem ser um fardo, mas o ideal é que eles sejam recompensados por presidirem bem e se afadigarem na palavra e no ensino. Vejam esses dois textos que estão aí, 1 Timóteo 5, 17 e 18, vamos ler esses dois versículos que dizem o seguinte: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Algumas versões antigas falam dobrada honra. E as pessoas pensam que o pastor tem que ser alguém que, amado. Não. Honorário, a ideia de honra aqui, de honorário, é de salário. Esse é o contexto que o apóstolo Paulo está falando. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do teu salário. Paulo dá o fundamento bíblico para a sua ordem. O pastor, se possível, não sendo um fardo para a igreja, ele deve receber um salário porque ele é um trabalhador, ele luta com o grego, ele luta com o hebraico, ele despende do tempo dele para atender demandas, ele tem que ir em velório, ele tem que fazer aconselhamento. Pastor, meu filho se envolveu nisso, vai lá o pastor. E tem que pregar no dia seguinte, o domingo tem que estar com o sermão ali pronto. Não dá para trazer pão quentinho igual na CCB. Tem que lutar, tem que pegar o grego e o hebraico pelo chifre e vamos lá, vamos entender o que está escrito aqui. Tem que preparar o esboço, tem que trazer isso, tem que atender outras demandas da igreja. Isso é um trabalho. O pastor, lembre-se, é um bispo, ele é um supervisor. E o apóstolo Paulo fala: aquele que preside bem deve ganhar um bom salário. E mais, especialmente aquele que se afadiga na palavra e no ensino. Efésios 4 fala que Deus deu à igreja pastores mestres. Nós temos que ensinar os irmãos. E se um pastor não ensina, se ele faz um estudo de qualquer jeito, se ele não liga para o estudo, se ele não investe na biblioteca dele, se ele não passa horas e horas em cima do texto bíblico, se ele não cresce em conhecimento bíblico e não ensina bem, esse pastor não está realizando bem a sua tarefa. Esse pastor não deveria ganhar salário. Esse pastor que não tem esse ministério, não exerce esse ministério com a competência que deveria, ele não está cumprindo os requisitos que o apóstolo Paulo aponta aqui. Veja também 1 Coríntios 9, 4 a 14. Veja aí a filosofia salarial do apóstolo Paulo. Não temos nós o direito de comer e beber, e também de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? É evidente que não. Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o com esperança, na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que vos pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Paulo diz que ele não quer ser um fardo, mas que há um direito bíblico de que isso aconteça. Esse é o modelo ideal nas igrejas. Porque pastores, como eu disse, têm todas essas responsabilidades. Paulo fala: sobre mim pesa a preocupação com todas as igrejas de Deus. O pastor, no nosso contexto, ele tem férias, tem 13º, tudo isso daí. Mas quando ele sai de férias, ele não desliga o cérebro. Quando o pastor sai de férias, ele não deixa as preocupações ministeriais de lado. Ele continua preocupado. Ele continua ativo muitas vezes. Nós, muitas vezes, quando estamos de férias, estamos no grupo de WhatsApp lá, resolvendo coisas, falando coisas, porque o ministério pastoral é integral. E nós nos dedicamos a isso integralmente, cumprindo essas responsabilidades. Importante, os pastores não devem ser movidos por ganância. Nós acabamos de ler isso em 1 Pedro 5. Visto que o comércio da fé está associado a falsos mestres.
Os falsos mestres usam do ministério para extorquir, para extrair dinheiro, para enriquecer. Os pastores legítimos, verdadeiros, não. Eles podem receber salários, e isso é o que a Bíblia diz, mas eles não fazem isso por ganância. Ninguém deve entrar no ministério pastoral esperando enriquecer. Não é assim que acontece, não é isso que guia, não é isso que deve guiar o pastor, porque quem faz isso são os falsos mestres. E na nossa igreja, em particular, os irmãos sabem, no exame pastoral que nós fazemos, o exame de ordenação, uma das perguntas que é feita pela banca examinadora dos demais pastores da igreja é a seguinte: se um dia a nossa igreja não puder pagar salário, vai ter sermão no domingo? E a resposta de todos os pastores é: vai ter sermão no domingo. Porque nós não podemos ser um fardo para a igreja. Se acontece uma tragédia, se a igreja é esfolada com impostos, perdemos o nosso prédio, o caos se instala aqui, e nós não temos condição de pagar o salário pastoral, os pastores continuarão cuidando das suas responsabilidades, das suas atribuições. Porque nós não podemos ser um fardo para a igreja. Mas podendo, a Bíblia orienta como deve ser o trato financeiro para com os pastores. Então aí está a resposta da quinta pergunta. Sexta pergunta. E nós temos só a sexta e a sétima agora para responder. Dízimo é bíblico e obrigatório? Qual valor tenho que dar para a igreja? Contexto. Na CCB não existe a exigência do dízimo. O dízimo não é cobrado. E notem, esse é mais um argumento que eles usam para dizer que a igreja deles é verdadeira, porque nós não cobramos dízimos, como essas pessoas que são exploradoras e tudo mais. Aí eles defendem que as ofertas são voluntárias, e há críticas às igrejas que cobram dízimos e ofertas, porque isso seria uma forma de extorsão financeira. Mas veja a resposta bíblica à questão. O dízimo não é obrigatório ao cristão, pois era uma instituição da antiga aliança, destinada a sustentar os levitas e as demais demandas de Israel. Os impostos, os dízimos eram como que impostos recolhidos, que na sociedade, naquela teocracia, eles serviam ao sustento dos levitas e serviam também a atendimento de outras demandas. Então, se os irmãos olharem textos como Malaquias 3:10, que é comumente usado para justificar o dízimo hoje, os irmãos verão que isso tem relação com a antiga aliança. Abre aí, por favor, Guimel, Malaquias 3:10. Trazei, pois, todos os dízimos à casa do tesouro. O que é a casa do tesouro? É o templo. Não há mais templo hoje, nós não temos mais templo hoje. Então, isso se refere à antiga aliança. Trazei todos os dízimos, o 10% de todas as colheitas, toda a produção, à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. E muitas pessoas usam isso maldosamente como uma barganha com Deus. Isso que nós sempre alertamos aqui quando anunciamos o nosso ofertório. As ofertas não são uma barganha. No contexto da antiga aliança, cumprir o dízimo era obedecer ao estatuto mosaico, à lei mosaica. E não cumprir era desobedecer a Deus. Por isso havia pragas, por isso havia castigo e tudo mais. E é isso que Deus está falando aqui, mas isso diz respeito à antiga aliança. Nós estamos agora na nova aliança. Olha como continua a nossa resposta. Sob a nova aliança, o Novo Testamento trata apenas de ofertas voluntárias. Não há mais uma imposição legal. E é interessante observarmos isso porque parece que a lei mosaica ela é colocada no meio da história como um período de obrigatoriedade, mas depois da lei mosaica, na nova aliança, não é mais obrigatório, é voluntário as ofertas. E antes da lei mosaica, com Abraão e Jacó que ofereceram dízimos, isso também não era obrigatório, isso também era voluntário. Eles deram ofertas porque eles quiseram. Então parece que a lei mosaica é um bloco colocado no meio disso. Antes disso é voluntário. Depois disso, hoje, é voluntário também. E essas ofertas voluntárias devem ser marcadas por alegria e não têm um valor predefinido. Pastor, quanto que eu tenho que dar? 10%, 20%, 5%, 2%? Irmão, o texto fala que você deve dar de acordo com aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Veja o que diz aí 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aquela ideia de você trazer a oferta lamentando, poxa, lá se vai a picanha do final de semana. Poxa, olha, a parcelinha do consórcio do carro foi embora aqui. Você dá triste, né? Você coloca o dinheiro teima em sair da sua mão, ele quer voltar para o seu bolso, né? Você lamenta, né? É aquela história do rapaz que tinha 2 moedinhas, e ele, uma para o dízimo, outra para o sorvete, e aí uma das moedinhas cai no bueiro, ele fala, poxa vida, justo a do dízimo. E ele não quer, porque está pegado,
estou sofrendo em dar isso daqui, né? Mas o apóstolo Paulo fala, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não há um valor estabelecido, é uma oferta voluntária, livre, de acordo com o interior dos irmãos, com a sensibilidade dos irmãos. Veja também 2 Coríntios 8, 2 Coríntios 8, 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Eles eram pobres, mas eles se esforçaram adicionalmente, fizeram horas extras, abriram mão de algumas coisas ali. Olha, ao invés de pintar minha casa agora, eu vou esperar até o mês que vem, porque eu tenho que contribuir com o pessoal de lá. Vamos fazer um esforço especial. Olha, pega aquela roupa, vende no bazar. Vamos fazer um esforço especial, porque é uma necessidade especial. E eles fizeram isso acima das suas posses. Então, tem um valor definido? Não. Pode ser aquilo que deve ser aquilo que você colocar no seu coração. Mas isso tem que ser equilibrado. Porque veja só na sequência o que diz a nossa resposta. Essa liberdade, e é uma liberdade completa, essa liberdade é equilibrada, direcionada com a sensibilidade e a responsabilidade que o crente tem para com a igreja local, especialmente no que diz respeito ao avanço do reino no trabalho dos ministros. 3 João, capítulo 5, 3 João, versículos 5 a 8, fala de ministros que saíram sem receber nada dos incrédulos. Nós não temos patrocínio de incrédulos. Nós não temos ONGs que patrocinam a igreja, que patrocinam o trabalho missionário. João fala que esse sustento, essa obra de avanço do reino, tem que ser sustentada pelos crentes. E eu tenho que ser sensível a essa responsabilidade. E, além disso, também no cuidado dos crentes em necessidades, como ilustra Atos 4, onde as pessoas vendiam seus terrenos, suas posses para ajudar os irmãos, e 1 Timóteo 5, que fala do cuidado para com as viúvas. Então a igreja tem demandas, a igreja tem necessidades. Os irmãos têm visto a nossa luta com a AVCB, com o seminário, com tudo isso. E Deus dá disposição aos crentes para que eles possam ofertar. E isso acontece não porque há uma lei dizendo você é obrigado a ofertar, não. Mas porque como crentes que somos, a lei do Senhor foi gravada no nosso coração naquilo que nós chamamos agora de consciência. Então eu não tenho mais uma lei fria que me obriga a uma coisa ou outra. Agora o Espírito Santo fala diretamente ao meu coração. E ele me lembra dessas responsabilidades, ele me lembra do meu papel em adorar com os meus bens, em participar desse ato litúrgico, desse ato de adoração que é contribuir, de contribuir com o avanço do reino, e o próprio Espírito me direciona a isso, porque o sustento da igreja não pode vir dos incrédulos, tem que vir da igreja. Então, o dízimo não é obrigatório, não existe mais dízimo. No Novo Testamento não existe mais, porque o dízimo era algo obrigatório, agora não é mais. Agora, em termos de ofertas, isso é voluntário, de acordo com aquilo que o Senhor colocar no seu coração. E por fim, vamos para a última pergunta, para terminarmos o nosso tempo aqui. Posso louvar ao Senhor Jesus ou apenas a Deus? Contexto. Apesar dos documentos da CCB afirmarem que Jesus é Deus, e os irmãos verão que isso está afirmado lá, na prática, a coisa não é bem assim, né? Existe a CCB dos documentos e existe a CCB do dia a dia, né? A comunidade, lá em Piraporinha do Bom Jesus, lá naquela estrada de terra que mal chega a luz, né? Lá é uma coisa, no papel é outra. E quando a gente percebe que uma pergunta dessa, o que tem por trás é um sério problema com relação à compreensão da Trindade. E, inclusive, a palavra Trindade é associada ao catolicismo. Se você fala Trindade para um CCBano, raiz, aqueles que eu falei que estão afastados dos documentos e tudo mais, ele vai achar que você é um católico. E, se você ficar enfatizando muito Jesus, como as igrejas evangélicas geralmente fazem, é tudo sobre Jesus, louvar a Jesus, eles vão falar que você faz parte de alguma seita. Eles vão se associar a outro grupo. Porque na CCB, apesar de ter a inscrição no topo e no púlpito em nome do Senhor Jesus, Jesus ele é uma espécie de coadjuvante da coisa. Jesus é um caminho até alguma coisa. Mas é um rótulo. E as expressões que os CCBanos usam ilustram isso. Porque eles falam, Deus seja louvado, louvado seja Deus. Eles falam, a paz de Deus. Eles falam, Deus preparar, Deus tem que preparar, Deus vai preparar. Eles nunca se referem a Jesus.
Só tem lá em nome do Senhor Jesus. Usam esse abracadabra ali, e então seguem com essas expressões que parece que não citam Jesus. Jesus não é quase citado diretamente aí. Isso porque é uma ideia informal de que Jesus é inferior a Deus Pai. Na prática, por ele ser filho de Deus, ele é filho. Filho não é pai, né? Filho é filho. Filho tem. Ele é Deus, é divino, mas assim, é aquela divindade, né? É uma divindadezinha. Ele não é Deus, ele é o caminho até Deus. Isso não tem como negar. Mas Deus aí é demais, né? É um peso um pouco grande. Ele talvez seja um Deus com D minúsculo, mas não com D maiúsculo. Ele é o Filho de Deus. Bom, como responder biblicamente essa pergunta? Posso louvar ao Senhor Jesus ou apenas a Deus? Ser filho de Deus aponta justamente para o fato de Jesus ser totalmente divino. A expressão neotestamentária filho de Deus significa que Jesus compartilha da natureza divina. Jesus é o próprio Deus. Vejam, por exemplo, o que diz 1 João 5,20. Em 1 João 5,20, o apóstolo João diz o seguinte: e também sabemos que o Filho de Deus, Jesus, é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Inclusive, quando Jesus foi condenado nos tribunais religiosos, que depois foi levado para o tribunal civil, ele foi condenado por se fazer igual a Deus. Perguntaram para ele: você é o Filho de Deus? E ele falou: vocês estão dizendo que eu sou, confirmando aquilo. E então eles rasgaram as vestes e falaram: este homem blasfema, vocês ouviram da própria boca dele. Porque eles entenderam que ser filho de Deus significava igualar-se a Deus. E Jesus nunca escondeu isso. Jesus sempre falou: eu sou. Eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou. E o pessoal pegou pedra para matar. Esse homem está se achando Deus. E de fato ele é Deus. E por causa disso, então, é correto adorá-lo, como os discípulos fazem em Mateus 14, e como os anjos fazem em Hebreus 1, louvá-lo, como é entoado um cântico em Apocalipse 5, e até mesmo dirigir orações a ele. E aqui, importante, existe dentro do meio reformado, fora da CCB, mas dentro do meio reformado, a ideia de que você só pode orar ao Pai. Você não pode orar ao Filho e não pode orar ao Espírito. Isso está errado. Você pode orar a qualquer pessoa da Trindade. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Porque as três pessoas da Trindade, elas são iguais em divindade. Elas merecem igual adoração, igual louvor, e recebem oração do mesmo modo. Tanto que Estevão, quando estava sendo apedrejado, orou ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. E em Apocalipse, as palavras finais de João é uma oração: ora, vem, Senhor Jesus. Ele está clamando para que o Senhor Jesus venha rápido. Então, você pode orar ao Filho, deve adorar o Filho, deve louvar o Filho, porque ele é igualmente Deus, totalmente Deus. Na verdade, todas as pessoas da Trindade são dignas de igual adoração, pois compartilham da mesma divindade, ainda que desempenhem funções distintas com relação à criação e à salvação. Isso é o que nós chamamos de economia da Trindade. Não existe uma hierarquia ontológica, essa é uma terminologia mais técnica, mas a ideia é que não é que o Pai é mais divino, o Filho é mais ou menos, e o Espírito tadinho. O Espírito fica só com o raspo do tacho da divindade. Não. Os três são igualmente divinos. É curioso observar como a dinâmica da CCB vai, de fato, diminuindo a divindade das pessoas da Trindade. Porque o Espírito Santo se torna uma mera força. Se torna um coadjuvante inferior até mesmo a Jesus, que só opera algumas coisas ali, mas que não merece adoração, não tem nenhum tipo de relação pessoal com ele. Não é assim que a Bíblia ensina sobre Trindade. E esse tópico é importante, irmãos, porque se Jesus não é Deus, nós não estamos salvos. Se Jesus não é perfeitamente, totalmente divino, nós não temos salvação. Porque nós precisávamos de um sacrifício infinito, perfeito, para nos substituir. Ele é 100% humano, verdadeiramente homem, mas também verdadeiramente Deus, porque ele ofereceu um sacrifício perfeito e completo por todos nós. Se você é um crente, você só adquiriu esse status, porque o Filho de Deus, que é o próprio Deus, morreu no seu lugar. E você pode adorá-lo, louvá-lo, falar com ele pessoalmente, como resposta a essa pergunta aí. Posso louvar ao Senhor Jesus ou apenas a Deus? Você pode louvar a todas as pessoas da Trindade, porque todas elas são divinas e merecem igual adoração, igual reverência. Isso é fundamental para a nossa soteriologia. Então essas são as perguntas que nós tínhamos para essa manhã.
Espero ter respondido todas. Certamente depois no painel, se surgir alguma outra pergunta, a gente pode responder. Mas anotem aí no papelzinho para que nós respondamos depois no momento do painel, que vai ser logo mais na sequência. Vamos orar, queridos? E então, tem avisos? Aniversariantes? Ok. Então, nós vamos orar, vamos para os aniversariantes e depois seguimos com o resto da nossa dinâmica. Senhor, nós agradecemos pelo que estudamos aqui agora. Nós agradecemos porque a sua palavra responde a cada uma dessas dúvidas. Os irmãos da CCB que estão atentos ao que está sendo falado ao longo dessa conferência, podem ter a certeza de que tudo que está sendo respondido com base na Escritura. E é isso que importa. Não nas nossas emoções, não nas nossas impressões, mas no que a tua palavra diz, naquilo que o Senhor revelou. E em especial nesse último ponto, nós louvamos ao Senhor Jesus, porque Ele morreu na cruz em nosso lugar. Nós louvamos ao Deus Pai, porque Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. E nós louvamos ao Deus Espírito, porque Ele aplicou as bênçãos conquistadas por Jesus a nós, e agora habita em nós, nos selando. Obrigado, Santíssima Trindade, por essa verdade tão maravilhosa, que os crentes em Cristo Jesus desfrutam. E que essas verdades conduzam a nossa adoração. E que essas respostas todas conduzam a nossa vida, para que nós vivamos em temor, em reverência, de acordo com a tua palavra. Livres dos enganos, das mentiras, das seitas, como a CCB. E é em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.